Olá! A Justiça do Trabalho realiza entre os dias 19 e 23 de setembro a Semana Nacional de Execução Trabalhista. Na região de Campinas, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região vai integrar um mutirão nacional para solucionar processos com dívidas trabalhistas em fase de execução, ou seja, quando há condenação, mas o devedor ainda não cumpriu a decisão judicial. Além do TRT-15, magistrados e servidores de primeiro e segundo graus das unidades judiciárias e administrativas de outros 23 tribunais regionais estarão mobilizados para audiências de conciliação. E o Questão de Ordem fala da importância dessa iniciativa, que está em sua 6ª edição e no ano passado arrecadou 691 milhões de reais no país, sendo 86 milhões na 15ª região. Os nossos convidados são a desembargadora Gisela Moraes, vice-presidente judicial do TRT da 15ª região, o juiz Levi Tomé, juiz auxiliar da presidência do TRT-15, e o advogado trabalhista Luiz Auríquio, que também é professor da Metrocamp. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar então falando com a doutora Gisela. Seja bem-vinda e quais os desafios para esta 6ª edição da Semana Nacional de Execução Trabalhista? Bom, Mirna, é sempre um desafio quando há uma concentração e um apelo nacional para todos os tribunais fixarem essa semana com um objetivo próprio. Eu acho super salutar, a gente acabou de fazer uma agora em junho, relativa à conciliação de uma maneira geral, e agora a gente vai efetivamente fazer nessa semana, que você já mencionou, o concentrado da execução. A execução é o ponto mais sacrificado do processo. Como você bem explicou, já tem uma decisão, né? Já tem uma sentença, ele já percorreu aí inúmeros caminhos, ele está na fase agora de pagamento, e é essa fase que tem uma dificuldade muito grande. As varas acabam tendo muita dificuldade nesse tipo de fase processual. Então, agora capitaneados pelo CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estamos todos envolvidos em tentar colocar o máximo de processos, quer no primeiro grau, quer no segundo grau, dessa fase para que a gente tente fazer uma boa conciliação. Sim. Agora, doutor Levi, a gente falou aqui, a doutora inclusive falou dessa questão da execução, que é uma parte, digamos que um pouco mais difícil. Quando a gente fala desses processos, hoje dá para se pensar em quantos processos estão nessa fase e que muitas vezes não se chega ao ponto final para dizer, olha, ele foi solucionado? Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Nessa semana da execução que nós estamos participando, ela também tem um objetivo de concentrar esforços exatamente para a gente poder, nesta fase mais nevrálgica do processo, a gente conseguir solucionar o maior número possível de processos. Então, essa semana, além desse aspecto da conciliação, no sentido da solução de processos na conciliação, há também um esforço concentrado de todas as unidades da Justiça do Trabalho, de todo o país, do TRT-15 em especial, também na prática de outros atos processuais que fazem com que o processo também se solucione. Por exemplo, nós iremos concentrar nas nossas diversas circunscrições leilões eletrônicos, com o objetivo de também arrecadar dinheiro, fazer com que aquela sentença já proferida se materialize de fato. Sim. Nós também temos, nessa semana da execução, um esforço concentrado de todas as unidades para outras ferramentas eletrônicas que são utilizadas na fase de execução, que também visam a solução dos processos, como, por exemplo, penhoras online, bloqueio de veículos, o Bacen, os bloqueios na conta. Os Bacens e tudo mais. Então, são todas as ferramentas que nós usamos que, numa concentração de esforços com a conciliação e mais essas ferramentas, o objetivo é solucionar o maior número de processos possíveis. Tá, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais essas ferramentas e falar da importância delas, porque agora nós vamos falar com o doutor Luiz Auríquio. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Para a advocacia, quando se fala em trabalhos como esse da Justiça Trabalhista, em que serão esforços para resolver essas pendências, como a classe da advocacia vê esse tipo de esforço? Olha, nós temos um novo contexto, não é? Com a promulgação do novo Código de Processo Civil, nós temos reafirmado
ou reafirmada uma postura que antigamente se acreditava ser uma função própria dos juízes, né, estimular as partes à conciliação, esse dever que já nos é um dever ético, né? Os advogados temos um código de ética que estabelece, obviamente, uma orientação moral de tentar a todo momento evitar as controvérsias. Hoje, desde a própria legislação processual, nós temos esse dever também estabelecido ao advogado, não só ao magistrado. Então, nós temos a nossa responsabilidade nisso também. O fato do TRT-15 ser um recordista, né, na realização de conciliações faz com que, obviamente, que na visão, na perspectiva do advogado, ele tenha total interesse de participar, porque resolve também ou ajuda a estimular a resolução mais célere das controvérsias. E sobretudo nesse contexto, não é, em que nós temos a mudança, a alteração da legislação processual, acho que isso vai ao encontro também de um munus público de todo o advogado. Sim. Agora, doutora, a senhora disse no início, falou uma palavra aqui, Centro Integrado de Conciliação, que a senhora tem essa missão. O que exatamente é a função desse centro e como ele vai funcionar? Pois bem, o CNJ, através de uma resolução, ele praticamente determinou que se houvesse essas implantações desses núcleos, na verdade, concentrados nesta conciliação, nesta mediação e conciliação. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa ter um espaço específico para isso. Os magistrados de primeiro grau, quando eles fazem as audiências, eles são obrigados, em dois períodos, a tentar fazer uma composição, né? A Justiça do Trabalho é eminentemente conciliatória. Mas, diante de várias assoberbadas e números de processos que tem que fazer audiências durante o dia, o juiz até se debruça nessa tentativa, mas ele não consegue efetivamente ter o sucesso esperado. Não por culpa dele em absoluto, os juízes de primeiro grau são super operosos e eficazes. O próprio mecanismo do dia a dia do juiz não permite que ele gaste horas e horas tentando fazer a conciliação. E é exatamente isso que o Centro Integrado, que é de segundo grau, que é uma inovação do Tribunal da 15ª, quer nas circunscrições, porque o Tribunal da 15ª tem uma jurisdição muito vasta, são 599 municípios. Para cada região se formou uma circunscrição. Sim. E nessa circunscrição a gente tem um núcleo implantado. O que significa isso? Que as partes podem dele se servir, o magistrado pode entender que aquele tipo de processo que ele está, ele pode remeter, e ali se gasta realmente um tempo adequado para tentar fazer essa mediação, que é essa aproximação das partes com essa conclusão conciliatória. Sim. Então, a 15ª também é pioneira nesses cursos de formação de mediadores, não é? Que também veio o modelo do CNJ e que a gente conseguiu na nossa segunda edição, através da nossa colega desembargadora doutora Marinês Cerqueira Targa, ela conseguiu implementar este curso voltado para a Justiça do Trabalho, que ele veio de um caráter geral. E a gente conseguiu implementar isso especificamente para a Justiça do Trabalho. Estamos formando agora a 4ª turma de mediadores, que tem que ser... Já são servidores do TRT? Só servidores, são servidores na ativa e magistrados da ativa ou magistrados aposentados, né? São esses os que podem efetivamente trabalhar nessa mediação e conciliação. E fazemos aqui no segundo grau, 2 vezes por semana, temos um local apropriado na sede administrativa, onde a gente convoca esses devedores, né? A gente faz todo um movimento anterior lá na vice-presidência, acaba fazendo uma conscientização desses devedores e eles nos entregam esses processos que eles entendem factíveis de conciliação. E hoje a gente já está na monta de 400 processos por mês. São 50 na terça, 50 na quinta-feira, o que significa 100 por semana, o que dá uma monta de 100 processos na tentativa de conciliação por mês. Sim, doutor Levi, quando a gente fala nesse conciliar, nesse momento, de quem deve partir a iniciativa, por exemplo, para participar da semana? De qualquer pessoa que tenha um processo na fase de execução. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a Justiça do Trabalho já tem uma feição conciliatória, né? Ela tem na sua gênese a questão da conciliação em qualquer fase do processo. A gente acaba concentrando em semanas temáticas, execução, conciliação, e nessa semana temática da execução, a gente está concentrando os esforços
esforços em relação a processos da fase de execução. Mas isso não precisa ser necessariamente assim. Mas é a pessoa física ou ela tem que entrar em contato com o advogado? Olha, tem lá meu processo que até hoje eu não recebi. Veja, vá atrás dessa semana. A própria pessoa física pode entrar no portal e pedir uma conciliação. Até porque nós temos uma característica de a pessoa física poder postular na Justiça do Trabalho até sem advogado. Então é possível que ela detone esse mecanismo de conciliação. Mesmo que ela tenha começado com o advogado. O que vai acontecer? Ela vai pedir essa conciliação e o advogado será notificado pela própria unidade judiciária para comparecer esse dia e tentar a conciliação. E isso não só as pessoas físicas, as próprias empresas também. Agora, quando a gente fala dessa iniciativa, doutor Luiz, de como, então, também fazer com que a classe dos advogados, a gente sabe aí que a pessoa física também pode ir atrás, mas também os advogados se atentem para uma semana como esta. Ah, sim, isso é verdade. Quando nós falamos de um processo trabalhista, normalmente nós falamos de uma fase de conhecimento em que nós precisamos descobrir quem é que está com a razão, se é o empregador, se é o empregado. Essa decisão está sujeita ao duplo grau de jurisdição, então nós alcançamos os tribunais e depois nós temos ao final uma decisão da qual não caiba mais recurso. Nós, às vezes, muitas vezes, essa não é a parte que demora mais no processo, não é? Então, a fase de execução, ela não é uma fase simplesmente assim, agora vai pagar. Quando o processo encontra-se na fase de execução, é que começam as grandes ou as maiores desconfianças com o advogado, com o profissional da advocacia e até mesmo com o Poder Judiciário. Ah, é lento demais, o advogado está demorando e coisas do gênero. Então, nesse caso, é que e nessa se fase evidencia. De crise econômica, né, doutor? Sim, não tenha dúvida. Ainda se... Não tenha dúvida. E aí nós temos evidenciado, então, o papel do TRT-15 em organizar a Semana de Conciliação e a intenção de voltar ou de debruçar o esforço das conciliações aos processos com fase de execução. Porque são aqueles processos que envolvem as partes que estão há mais tempo aguardando, obviamente, um resultado satisfatório dos processos. Agora, quando a gente fala em conciliar nessa fase de execução, doutor Levi, significa o quê? A pessoa ela vai negociar o valor do processo, ela vai negociar a forma de receber. O que pode ser negociado nesse momento? Na verdade, é assim, paradoxalmente, a fase de execução é mais complicada, como o doutor disse, pelo seguinte. Nós já passamos por toda a fase de conhecimento, já produzimos prova, o juiz já deu a sentença, já houve recurso, essa sentença foi confirmada, só que nesse meio tempo as coisas, a vida continuou andando. Tá, é possível, por exemplo... então, doutor, Justiça do Trabalho é primeira e segunda instância ou tem em Brasília também? É possível um recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho e até para o Supremo Tribunal Federal. E esses processos da semana é que não cabem mais recurso? É sinal que já passou por todas essas fases do processo de conhecimento. Okay. Eventualmente já foi até Brasília e voltou, então não cabe mais discussão. Sim. A discussão que cabe ali é pago ou não pago, consigo ou não consigo pagar. E o acordo desta fase leva em conta exatamente essas dificuldades das duas partes, né? O trabalhador querendo receber e a empresa muitas vezes querendo pagar, mas não conseguindo pagar. Então, o acordo que é feito na fase de execução leva em conta todas essas especificidades, todos esses dramas da vida que tanto o trabalhador como o empregador passam, né? Então, o acordo nesta fase leva em conta, por exemplo, eu devo 100, mas eu não tenho bens para pagar 100, eu posso pagar 70 e posso pagar parcelado, né? E o trabalhador falou, bom, é melhor que eu receba parcelado e menos, mas receba, do que deixe o processo que se eternize aí, eu esperando o dinheiro e o trabalhador e o empregador tentando pagá-lo. Então, o acordo na fase de execução gira em torno desse ambiente. E a justiça, ela tem alguns momentos em que ela percebe que, no caso, o doutor Levi deu até um exemplo de uma empresa idônea, mas também há casos em que a empresa tenta, de certa forma, não é que ela não tenha o dinheiro, é que ela não quer pagar ou ela encontra meios para tentar
protelar esse pagamento? A Justiça também tem essa função de observar quando isso está acontecendo, doutora? Tem, mas eu acho que eu diria assim, hoje é minoria. Tá. Hoje quem não está conseguindo pagar são as empresas que foram pegas pela crise. Eu sou responsável pela área coletiva do tribunal e eu faço todas as tentativas de conciliação nesses processos coletivos, de dissídio coletivo. E eu tenho participado nesses 2 últimos anos da dificuldade das empresas, as demissões que têm ocorrido, até porque se elas não fazem esse mecanismo agora, elas não têm condição de se sustentar até, se Deus quiser, essa crise passar, né? Mas o que eu queria deixar também claro aqui, Mirna, é o seguinte, esse movimento é um movimento concentrado, mas o TRT, ele tem em foco não só essas semanas concentradas. Esse movimento do Centro Integrado de Conciliação é um movimento diário, onde a gente detecta, o tribunal detecta quais são as empresas que têm passivos trabalhistas grandes, a gente acaba chamando esses CEOs, diretores jurídicos, advogados externos, terceirizados, e a gente consegue demonstrar para eles o quanto não vale a pena um prosseguimento dessa reclamação. Quer porque já tem uma súmula do TST, quer porque ele não vai ter condição de reforma, não é? E o processo para essa empresa, ele vai custando, ele custa 1% de juros ao mês, ele custa advogados externos, né? Então, a gente faz esse primeiro approach e faz essa conscientização. Dessa conscientização, a gente faz mais ou menos o engajamento dessa empresa e eles acabam fazendo o filtro dos processos que são devolvidos para nós, tribunal ou circunscrições de primeiro grau, para tentar negociar. Então, quando a gente coloca esses processos em mesa para negociar, esses processos nos são dados pelas próprias empresas. Então, 50% de chance a gente já tem de fazer a negociação. Porque é um movimento muito sério, muito transparente. A empresa pediu, doutora Gisela, a senhora põe esse processo para negociar, ela já sabe ali que ela tem que entregar uma prestação justa, de valores de cálculos justos, né? E tem que ser ponta firme nesse engajamento. Sim. Basta agora a gente chamar o advogado do reclamante, chamar o reclamante, que ele é peça fundamental, aliás, o processo é dele, e a gente demonstra a intenção da empresa em querer pagar. Por isso o sucesso. Sim. E existe alguma forma, algum tipo de sanção, caso, mesmo após essa conciliação, que aquilo que foi acordado, caso não seja cumprido? Normalmente, nesses acordos, nós estabelecemos multas, né, para o caso de descumprimento. E, além disso, naquela questão que você colocou sobre eventual empresa que não queira pagar, aí entra aquela questão das ferramentas eletrônicas que hoje nós estamos usando com muita pertinência, muita eficácia, né? Porque, de fato, existem empresas, poucas, como disse a doutora Gisela, que, em certas situações, se esquivam do cumprimento desses valores. E hoje nós temos convênios com vários órgãos que nos permitem fazer um rastreamento de valores e a penhora deles. Eu recebi aqui um material, inclusive, falando da penhora online, do bloqueio de veículos, também dados da Receita Federal, Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, Registro em Cartório e Núcleo de Pesquisa Patrimonial. Então, quer dizer, todas as ferramentas que, caso a pessoa fale, olha, eu não tenho como pagar, a Justiça Trabalhista tem como averiguar se ela não tem mesmo. Se ela tem meios para, de alguma forma, fazer essa pesquisa e trazer dados que fazem com que o processo possa ser resolvido. Claro que, como disse a doutora Gisela, justiça é pacificação social. Né? O que nós buscamos de imediato é tentar resolver a vida de todos, trabalhadores e empregadores, né? Que todos hoje estão com a espada sobre a cabeça e nós estamos tentando resolver. Mas claro que, sendo uma instituição séria, tudo aquilo que nós verificarmos de descumprimento, que seja passível da utilização dessas ferramentas, nós iremos usar. Sim. Doutora, a senhora falou sobre hoje essa demanda. A Justiça do Trabalho, a gente vive fazendo matéria aí que hoje é a que mais sente aí o efeito da crise. Vocês já têm uma ideia de quanto aumentou de processos e quanto aumentou de demanda de trabalho mesmo para vocês? Olha, eu posso dizer, outro dia eu estava lendo, eu não sei, o doutor Levi pode talvez me corrigir, ou o doutor Luiz, eu não sei, mas na Justiça do Trabalho esse ano a gente teve 7,8% de demanda a mais. E falando de justiças de uma maneira geral, a gente está numa expectativa de receber 3 milhões de ações.
E o que acontece? Esse movimento que desfavorece o posto de trabalho, a hora que o empregado perde esse posto de trabalho, que é o que a gente está lutando para tentar conseguir manter, ele, de uma forma ou de outra, ele acaba tendo uma possibilidade de buscar alguma coisa na Justiça do Trabalho, né? Sim. E hoje tem mecanismos que a gente utiliza muito na área coletiva, que é o layoff, que é o PPE, que é, o que mais, doutor Levi? Tem muitos mecanismos que a gente consegue fazer com que esse empregado fique protegido enquanto estiver na crise, porque ele tem, a empresa com esses mecanismos tem diminuição de tributos, isso facilita que ela mantenha esse empregado, porque hoje o custo do empregado é muito caro, né? Até ter uma sobrevida e às vezes um pouco de demissão, né? Uma adequação, que é isso que a gente tenta lá no coletivo, de qualquer jeito manter. Nem que seja de uma forma um pouco mais precária para o trabalhador, mas a gente tenta manter esse posto ativo, né, para não ter essa demissão, que acaba desembocando, logicamente, na Justiça do Trabalho, né? Sim. E é uma questão interessante, não é, com relação a dados estatísticos do atual momento que vivemos, que se não com relação à quantidade de processos, né, em decorrência dessa crise que, evidentemente, esperamos superar, nem tanto com relação a números, mas com relação ao tipo de processo, né? O juiz e o advogado estão familiarizados já a mais ou menos identificar o processo pelo assunto, apenas pelo assunto do qual ele se trata. Então, por exemplo, hoje em dia é muito comum os pedidos as reclamações trabalhistas serem ajuizadas com o empregado ainda trabalhando na empresa, em razão do medo de desemprego, né? Vamos dizer. Então ele Como assim? Ele pode estar no trabalho e ingressar com uma ação? Sim, da mesma forma que há a iniciativa por parte do empregador da justa causa, né, da demissão com justa causa, o empregado também pode procurar demandar na justiça a rescisão do seu contrato de trabalho por justa causa do empregador. Então, ele se mantém no posto de trabalho, ajuiza uma reclamação trabalhista, denunciando uma infração contratual por parte do empregador, como, por exemplo, não recolhimento do INSS, do FGTS, e isso, obviamente, que pode acarretar posteriormente o reconhecimento dessa infração contratual por parte do Poder Judiciário e a rescisão do contrato de trabalho por culpa do empregador. Então, obviamente que são demandas características desse momento de crise. Sim, mas aí não entra também a importância dos acordos coletivos, do programa como o PPE, algumas sem coisas sombra nesse de dúvidas. Nesse momento, nós temos mais ou menos, né, a cada 2 brasileiros, um possui uma ação judicial. Esse total, que supera, portanto, 100 milhões de processos, estima-se que 45% deles poderiam ser resolvidos extrajudicialmente, ou seja, apenas por uma conversa um pouco melhor realizada. Nós temos, então, um sem número de processos que acabam entrando ao judiciário, ganham sentença, superam as fases recursais. Ocupam a máquina como um todo. Ocupam a máquina como um todo e agora se estacionam nesta fase de execução. E eu também queria dizer de mais uma novidade também implementada pelo TST, né, que é o órgão trabalhista máximo em Brasília, e ele baixou um ato regulamentar e dando a possibilidade da gente fazer no coletivo apenas essas mediações pré-processuais. Então, não tem processo ainda. Quando a gente starta essa mediação, que na verdade é começada a pedido da parte, né? Quer do sindicato, quer da empresa, antes de ajuizar o dissídio coletivo, eles simples assim, eles mandam um e-mail para a vice-presidência pedindo que a gente sente para fazer essa negociação pré-processual, né? Como hoje a gente tem esse ato regulamentar também do nosso, autorizando pelo nosso presidente, o TRT-15 já começou e a gente acha, até que todo mundo saiba, né, desse mecanismo, já tivemos vários pedidos. Então, todo mundo está muito em linha com isso, né, de qualquer mecanismo novo que se abra para as partes, para evitar que o processo entre, né? Essa litigiosidade, a gente tem que mudar essa mentalidade. A gente pode fazer um bom acordo sem ter o processo, né? E hoje o tribunal está se prestando a isso, a fazer essa mediação no coletivo. E de 4, isso foi agora, foi julho, foi o mês passado. E de 4 processos que pediram, né? Eu tenho um monte na pauta já marcados, fizemos 3 efetivas negociações com 3 acordos.
Tá certo. E uma deixamos lá em stand-by, se Deus quiser, vou ter a notícia de que também vai fechar. São 4 processos a menos. Sim. Daqui a pouco a gente volta então falando sobre esse tema, que o Questão de Ordem volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que acontece entre os dias 19 e 23 de setembro. A gente está falando particularmente aqui da região de Campinas, do TRT 15. E falávamos, a doutora Gisela mencionou, até deu alguns exemplos dessa ideia de pré-processual, e falando desse momento difícil que é essa conciliação. Aí eu pergunto para os três, vocês sentem aí no dia a dia de vocês que, em função até do momento da crise, que ambas as partes, elas têm pensado um pouco melhor, vamos chegar a um acordo, vamos nos entender ou não? Olha, a crise está aí, eu trabalhei, eu não quero saber, ou outro, olha, eu não vou pagar porque eu estou em crise. O que está acontecendo? Quem quer falar primeiro? Eu acho que a gente está, de nossa parte, né, Gisela? A gente está tentando implantar uma cultura da conciliação. Tá. A conciliação será sempre a melhor solução, porque é aquela solução que foi construída por todos. O índice de execução frustrada provindas da conciliação é muito pequeno, porque todo mundo concordou no começo que aquilo ia dar certo, e estão cumprindo. Então, quando a gente pensa nisso... É o comprometimento, doutor? É o comprometimento. E assim, a gente hoje, o TRT da 15ª Região, nesse ponto ele é algo inovador, ele tem em cada circunscrição um núcleo de execução e um centro integrado de conciliação, né? Então, nós estamos tentando botar na cabeça de todo mundo que, de alguma forma, a conciliação é melhor do que uma demanda. Aquele velho adágio, mais vale um bom acordo do que uma demanda, cabe perfeitamente aqui. É uma mudança, na verdade, de cultura, né? O brasileiro, ele se sente seguro em judicializar e ter uma prestação, né, vinda do magistrado. E isso a gente está tentando mudar um pouco esse paradigma, né? O que é construído, e a gente já consegue ver isso fácil nesse 1 ano e meio de instalação de SIC, quer no tribunal, quer segundo grau, quer nas varas, que é muito feliz das partes. Temos, assim, casos emblemáticos de todo mundo chorando e agradecendo, e o empregador agradecendo o empregado por ter prestado serviços, e o empregado super feliz de ter recebido aquele montante. E faltava o que a gente está conseguindo constatar? Faltava que o judiciário aproximasse essas partes. Acho que é porque até tem aquela ideia, se eu fizer um acordo fora do judiciário, eu posso ser enganado, alguma coisa nesse sentido. E o trabalhador acaba se sentindo protegido. É mais ou menos por aí? E aí, exatamente. E aí, fazendo lá, obviamente, tem uma força, né, de decisão, porque há toda uma homologação. Tem um juiz supervisionando a negociação. Sempre um magistrado em todos esses núcleos. A coordenação desses núcleos é feita por um magistrado. Lá no SIC de segundo grau tem sempre um magistrado coordenando. Essas mediadoras que aproximam, porque ali é uma delícia ficar, porque a gente tem o tempo de escutar um pouquinho as partes, né? Então, há aqui uma demandazinha do patrão, há uma queixazinha do empregado, e a gente vai tentando minimizar essa relação capital-trabalho. E a gente, não raro, a gente tem, assim, acordos emblemáticos, acordos que envolvem acidente de trabalho, que muitas vezes tem uma monta muito grande, são vultosos, e a gente vê o reconhecimento e a tristeza daquele empregador de ter ocasionado ou alguma coisa aconteceu no trabalho. Só isso a gente já vê que é um grande passo para uma boa conciliação, né? Então, esse movimento não é efetivamente dessas semanas. Essas semanas são concentradas, mas a gente faz isso todo dia. A gente processa essas conciliações, essas chamadas dos advogados, das empresas, dos seus representantes jurídicos, e tenta fazer, porque mesmo na crise, a hora que ele põe fim no processo, agora ele vai ter que despender um pouco de dinheiro, mas é mais econômico, porque ele estanca de pagar os juros e a correção. Sim, né? Esse aspecto é muito importante. É muito importante, porque quanto mais o processo se eterniza, mais caro ele fica.
Então, talvez essa cultura de não quero fazer porque eu vou jogar lá para frente, eu acho que, na verdade, como diz o dito popular, é um tiro no pé. É muito mais fácil ele se programar para pagar o que tem lá de passivo, ele consegue nessa fase até um parcelamento e ele estanca, ele não paga nem juros nem correção, e uma correção que está se avizinhando aí, né, de um IPCA, de uma mudança de correção monetária, que é o tal do IPCA-E, vai deixar mais caro, que vai deixar mais caro essas execuções, esses processos trabalhistas. E aí a importância do aspecto psicológico, né? Porque obviamente que as partes se sentem satisfeitas quando constroem juntas uma decisão. Não é? É aquela coisa do conflito econômico e o conflito social. Né? O conflito social muitas vezes é muito maior do que o conflito econômico. Exato. Só o fato da aproximação do olho no olho faz com que... Não tenha dúvida, uma decisão que é construída pelo Estado juiz pode não agradar uma das partes. Ou nenhuma. Não vai agradar. Ou nenhuma das... exato. Nunca. E nesse caso, nós temos a seguinte situação: o empregador não gosta e chama o advogado e diz, olha, vamos até as últimas circunstâncias. E aí tem, obviamente, que o pagamento, às vezes, dos recursos, né? Devem ser pagas as custas. E depois nós vamos a Brasília e, enquanto isso, os juros correm. Então, propriamente aceitar e, obviamente, ir atrás dessa onda de ir até as últimas circunstâncias, financeiramente não é a melhor decisão, sem dúvida nenhuma, em muitos dos casos, para o empregador. Do outro lado, uma situação também, às vezes, movida pelo rancor do empregado de não aceitar a composição em algum momento só porque há uma decisão já proferida pelo magistrado, faz o quê? Com que os processos em execução acabem se arrastando por um tempo muito grande. Veja que, apesar dos instrumentos eletrônicos, inclusive, de buscar patrimônio dos devedores, como, por exemplo, buscar os veículos, as penhoras online de ativos, de imóveis, tudo isso acaba esbarrando em situações de que essas constrições ou dessas constrições também cabem recursos. Decorrem outras demandas. Isso. Outras demandas. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Imagine-se que nós alcancemos, então, a constrição, a penhora, por exemplo, de um bem que é um bem de família, uma conta salário. Isso vai gerar, obviamente, uma reclamação. Um mandado de segurança. E isso necessariamente faz com que o processo se arraste, seja por culpa, então, do interesse de postergar até o último limite por parte do empregador, seja por parte do anseio de receber tudo e mais um pouco do outro lado. No final, nós temos lá represados os processos. E olha, na fase a gente tem tido aqui na prática, porque para poder recorrer, tem um custo muito alto. E a gente vê que quando a gente aproxima os processos na Justiça do Trabalho, eles são processos que demandam verbas rescisórias, horas extras. Óbvio, tem casos que são mais caros, né? Mas a grande maioria é o dia a dia do trabalhador. E a gente tem visto que alguns processos, ou eu diria até muitos, com os recursos que foram feitos, praticados para recorrer, ele paga o processo. Sim. Né? Que hoje está na monta de 20 e poucos mil reais. Para poder fazer o recurso ordinário e o recurso de revista que vai para o recurso, já poderia ter pago. Não, então ele fez o recurso, ok. A hora que o tribunal intermedia esse processo, ele mostra, olha, empresa, você já tem lá no processo 20 e poucos mil reais, é o que o reclamante está demandando. Ao invés dele ficar aqui rendendo nada, porque o que ele faz de depósito não rende nada. Libera. Mas o processo corre a juros muito alto. Libera para o reclamante e põe um fim nesse processo. Quantos acordos a gente está fazendo com isso? E a conscientização dos advogados, que agora estou muito feliz de escutar o doutor Luiz, é fundamental. Sim. Por quê? Porque quando a gente chama para fazer essa reunião na vice-presidência, os advogados, quer interno, quer terceirizados, eles têm que comprar essa ideia da conciliação, que a negociação é boa. Porque muitos escritórios, obviamente, têm os seus partidos e eles ganham ali na eternização. Mas hoje eu sei que este paradigma também está mudando com relação a eles, né? Que eles podem ter os honorários praticados de uma outra forma. Tem hoje empresas praticando por conciliação, por peça conciliatória. Então, tudo isso vem nessa demanda muito moderna. Tem um autor italiano que diz que o primeiro juiz da causa é o advogado. Né? É ele quem primeiro analisa e quem primeiro avalia as perspectivas da causa. Sim. Então, é nesse momento que ele pode, inclusive, aconselhar o cliente a um acordo, um bom acordo, e que o processo se resolva dessa forma. Sim. Agora, vamos falar quem está em casa,
quem está interessado e tem uma situação como essa que a gente está mencionando aqui, o que ela deve fazer? Ela tem que ir até o TRT? Ela tem alguma ferramenta? Eu queria que vocês dessem essa dica. Deixa a Gisela falar sobre conciliar, que você... Na verdade tem um portal que é o portal trt15.jus.br/conciliar. Isso tá no portalzinho do TRT, é só entrar no TRT que já aparece uma página inicial. Ali tem o conciliar, é entrar e fazer o pedido, né? Sim, mas vamos supor que seja uma pessoa física e ela tem o nome, mas ela não tem o número do processo, por exemplo. Ela pode fazer? Ter, por exemplo, o advogado dela, ela pode consultar o advogado, pedir que o advogado solicite esta audiência. Ela pode comparecer às varas e solicitar que o processo seja posto na pauta de execução. O que pode acontecer? Nós temos essa semana, 19 e 23, mas como a doutora Gisela já disse, nós fazemos isso, esse é o nosso negócio, né? Esse nós fazemos isso todo dia. A gente faz isso todo dia. Então, mesmo que não seja possível a autorização desta semana, é só pedir para o advogado ou comparecer numa das nossas unidades, na unidade que ela tem o processo, obviamente, e pedir uma audiência de conciliação. Isso será posto em pauta e o juiz vai recebê-la para tentar uma composição. E tem um outro endereço eletrônico, que é o sic@trt15.jus.br. Esse cai no tribunal. Então, o outro é o SIC. SIC? Centro Integrado de Conciliação. CIC. @trt15. Aí já é um e-mail. @trt15.jus.br. Esse é para enviar um e-mail para pedir um agendamento. E assim também pode ser com todas as circunscrições, todos esses núcleos também começam. SIC, aí vem o nome da cidade. O nome da cidade, porque como eu já disse, é muito vasta a região, né, que cobre o TRT15. Para cada grupo de regiões tem um núcleo. E então, tem Sorocaba, esses e-mails tem lá no portal também, doutora? Que é para quem quiser procurar? Olha, eu sou de outra cidade. Tem. A senhora quer passá-los aqui? No site tem. Isso. No site tem informações várias. Eu tenho aqui alguns, a gente tem... Está falando de Campinas, mas a gente tem Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Bauru, Sorocaba e o de segundo grau, que é o primeiro de todos. E o de segundo grau, que é o sic@trt15.jus.br, que daí já é para uma ação de segundo grau. Não, pode ser na verdade, eu só queria dizer que esse e-mail nós recebemos. Eu, enquanto vice-presidente, a doutora Marinês, enquanto coordenadora, a doutora Andréia, que é minha juíza auxiliar, né, que é titular da quarta vara. Então, vocês mesmos... Nós é que recebemos. Então, assim, a gente consegue direcionar esses pedidos. Mesmo que seja para um SIC de primeiro grau, não importa. Nós conseguimos direcionar isso. Como essas listas das empresas, às vezes, eles mandam, olha, doutora Gisela, a gente tem esse número de processo para conciliar. A gente pede, normalmente, que eles separem o que está em segundo grau e o que está em primeiro. Mas pode mandar tudo, a gente faz a separação, a gente manda para a vara, os que forem da vara, por quê? Porque como é muito extensa a região do TRT15, às vezes a gente tem na prática que uma ação, um pedido que está em Ribeirão Preto ou que está em Rio Preto, é muito difícil eu conciliar no meu SIC de Campinas. Sim. Porque o reclamante não vem, o advogado não vem, é muito longe. Então a gente faz com que esse processo seja tentado negociar lá onde ele está. Né? E aqui o SIC de Campinas, a gente acaba abordando a região de Campinas e um raio de 100 quilômetros, que é onde a gente também já tabulou, que é factível das partes comparecerem. Né? Então, a gente fez todo esse trabalho e hoje a gente está tendo aí um número expressivo, como o doutor falou, na Semana da Conciliação foi assim, foi expressivamente maior do que os demais 24 tribunais, 23. O TRT15 ficou à frente na outra conciliação e a expectativa de agora? Agora eu já mandei um e-mail, inclusive, pedindo para todos fazerem exatamente isso, porque na semana da execução do ano passado, que foi a quinta semana, né, a quinta semana implementada pelo CSJT, nós ficamos em segundo lugar. O TRT3 de Minas Gerais acabou levando, né, a medalhinha de ouro e ficando no pódio. Ficamos um pouco abaixo do TRT de Minas Gerais e hoje já começamos. Está todo mundo já super envolvido, porque essa semana está se avizinhando,
mas hoje a gente tem que ter esses coordenadores todos muito juntos, assim, dando força, querendo saber que o que eles precisarem, eles têm o apoio. Então, nós hoje teremos, já demos... inclusive, a visita do ministro Cláudio Brandão, que é o ministro do TST, que é o coordenador do Comitê de Efetividade da Execução Trabalhista, que deve estar conosco no dia 19, aqui no começo da semana. Sim. Agora, enquanto está havendo essa conciliação, as varas funcionarão normalmente, os outros processos... Está tudo dividido já, nada vai ser parado para essa semana. O que houve de solicitação do Tribunal Superior do Trabalho é que a gente concentrasse esforços nos processos de execução nessa semana. Mas o movimento do TRT é muito grande. Sim. E nós, nesta semana, já tínhamos processos da fase de conhecimento designados. Então, o que a gente está orientando e todos estão fazendo é a gente, além dos processos que nós já tínhamos lá agendado, da fase de conhecimento, também agendarmos processos da fase de execução para tentar solucioná-los também. Sim, agora vocês mencionaram a respeito dessa questão da crise, o senhor está falando da fase de conhecimento. E hoje, como a Justiça Trabalhista, ela está nesse momento trabalhando com os mesmos profissionais, e com esse aumento de demanda, agora de uma forma geral, fugindo um pouquinho da semana, como vocês estão lidando com isso, doutor Levi? Olha, nós temos hoje mais ou menos um déficit de 1.000 servidores e temos um déficit hoje de mais ou menos 50 varas do trabalho. Nós temos no Congresso Nacional um projeto de lei que estamos trabalhando a duras penas para ser aprovado, para que nós tenhamos pelo menos essa reposição desses 1.000 servidores. E também um outro projeto de lei de 30 varas, para a gente tentar dar conta de todo esse movimento processual. 30 varas só para o TRT-15? Só para o TRT-15, só para o interior paulista, tá. Incluindo Campinas e o interior paulista. Que aqui em São Paulo é... São Paulo é o TRT2, depois né? De é a Santos, segunda, que é o Santos é daqui a grande também. São Paulo e Santos. Até Santos, a partir de lá, de Mongaguá até Registro agora, né? Antigamente era Pedro. Eu fui 9 anos juíza de Itanhaém, por isso que eu sei essa... Mas é assim, é de Mongaguá agora até Registro, toda essa faixa litorânea também é do TRT-15. Também é do TRT-15. Também é do Então a gente tem tentado com bastante criatividade tentar suprir. O pessoal vai aposentando. E a gente está tendo dificuldades de reposição, até por conta dessa crise orçamentária que a todos está prejudicando, né? Sim. Mas a gente tem tentado com alguma criatividade também tentar suprir todas essas nossas dificuldades. Já que você falou da questão orçamentária e eu conversei com vocês, a gente já fez aqui um programa, Questão de Ordem, a respeito da questão do orçamento do TRT. Isso já foi sanado, doutor? Nós tivemos uma pequena melhora. Nós conseguimos, até o nosso presidente está hoje em Brasília, também tentando negociações para que a gente chegue até o final desse exercício com o mínimo necessário para o funcionamento. Mesmo com toda a economia? Isso, mesmo com toda a economia. O que aconteceu? A partir de um certo momento, nós conseguimos uma suplementação de verba, que na verdade já era uma verba do próprio TRT que estava bloqueada, e a gente conseguiu, com o trabalho do presidente em Brasília e tudo mais, nós conseguimos que essa verba finalmente viesse para o TRT. A gente tem conseguido, de alguma forma, superar todas essas dificuldades e acreditamos que se nada se alterar, nós vamos conseguir fazer essa travessia. Doutora Gisela, nós falamos que, inclusive, a pessoa pode pessoalmente até uma vara solicitar participar dessa semana de conciliação. Agora, se ela, no dia 19, falar, nossa, eu esqueci, ela pode comparecer na semana do dia 19 a 23, ela vai ser agendada ou ela já participa nessa semana? O problema todo é que se ela for nessa semana, muito porque não é assim, chego lá e peço, porque tem todo um trâmite de processo. Né? Eu tenho que pedir o processo, eu tenho que notificar o advogado. A outra parte? A outra parte, quer dizer, não é assim, eu quero fazer conciliação, cadê a outra parte? A gente tem que fazer todo esse trâmite antes para poder fazer essa junção dessas partes, né? Então, é muito... Então, até que dia ela pode entrar no portal e fazer esse pedido? A gente tá falando de até dia 2 ou 3, mais ou menos. Mas é aquilo que nós falamos. Perdeu essa semana, não tem problema. Não tem problema. Pode entrar lá e pedir, que daí vai ser agendado num outro dia, sem ser nessa semana. Essa semana tem muito mais uma função icônica, uma função de estimular a solução. Para mostrar que o TRT tem esse trabalho. E que isso pode ser utilizado em outros momentos do ano, não necessariamente nessa semana.
Ou, por exemplo, a cidade é pequena, ela conhece, ela chama o advogado, a empresa ela também tem acesso. Às vezes até consegue. Às vezes consegue, porque daí vai lá a título apenas de uma última tentativa e uma homologação, é possível. Agora, em se tratando de outros centros maiores, já fica difícil, né? Sim. Mas como o doutor Levi falou, nós estamos sempre abertos. A qualquer momento ela pode pedir, o advogado pode solicitar, a empresa pode comparecer. Hoje a gente já tem um movimento de 60 empresas que mandam listas para o tribunal. Sim. Algumas nós detectamos um passivo grande e chamamos para essa conversa e essa conscientização, e outras tantas vieram voluntariamente, querendo entender como é que é esse processo e entendendo que é o melhor mecanismo e é o mais econômico. É difícil entender, né? Como que eu vou pagar tudo e vou economizar? Vai economizar, a um curto prazo vai economizar, porque para de pagar juros e correção. Doutor Luiz, o advogado, ele também orienta o cliente nesse sentido? Olha, caso seja o advogado do empregador, é melhor mesmo fazer essa conciliação? Tem essa economia lá no final? Eu acho que, pensando na perspectiva do empregador e do empregado, o advogado, o profissional da advocacia, ele deve ter isso em mente. Quando nós falamos da empresa que muitas vezes não consegue honrar os seus compromissos do dia a dia, às vezes a solução é extrema e a empresa precisa, por exemplo, recorrer à recuperação judicial, né? Não é o caso quando nós temos uma semana de conciliação em que a empresa pode parcelar as suas obrigações, pelo menos trabalhistas, sem a necessidade de solicitar recuperação judicial, como as empresas estão fazendo hoje, muitas delas estão fazendo hoje. O que é recuperação judicial? É a antiga concordata, não é? Então é você buscar judicialmente uma espécie de moratória perante os seus credores e estabelecer prazos postergados para fazer o pagamento das suas obrigações. Bom, por outro lado, o empregado, se por um lado tem, obviamente, garantido na Constituição e na CLT direitos sociais do trabalho, por outro lado, eles precisam ser efetivados, né? O direito só é efetivado quando o empregado vai lá e recebe efetivamente por aquilo que tem direito. Então, em qualquer uma das perspectivas, empregador e empregado, é muito valiosa essa possibilidade das partes chegarem a um entendimento, construir um entendimento com o auxílio do Poder Judiciário na semana de conciliação. O que eu gostaria também de ressaltar é que a importância do profissional de advocacia, ela também é muito importante no sentido de que, olha, a iniciativa, ela é obviamente do reclamante, é do reclamado também, mas como nós falamos de um processo que já está em fase de execução, ele é imperioso que a parte, antes de dispor parcelas daquilo que acha que tem direito e tudo mais, por um técnico, a necessidade, né, de saber pelo menos o que ela já tem, qual é o risco do que ela não tem, qual é a diferença, qual é a parte controvertida disso. Claro. Nisso, o profissional da advocacia tem uma importância ressaltada nessa parte e ajuda muito no processo. Lembrando aqui, então, que a gente está falando sobre essa semana de conciliação, mas eu gostaria até que o pessoal da direção colocasse aí de novo o portal, independente dos dias 19 a 23 de setembro, esse trabalho acontece o ano todo e através do portal também é possível fazer esse agendamento, que é o... Vamos lá, doutora, vamos repetir aqui o endereço. Portal TRT15. Portal trt15.jus.br/conciliar. Se você tem um processo que em fase de execução, pode entrar nesse portal e pedir, independente do dia 19 a 23, que esse trabalho pode acontecer em outras épocas. Acontece, aliás, toda semana, né, doutor? Toda semana. Toda semana tem uma procura muito grande, quer por esse movimento espontâneo das partes, em procurar esse portal, quer por um incentivo do tribunal que acaba chamando essas empresas. Você faz uma triagem também, né? A gente faz, a gente chama essas empresas e a gente tenta fazer essa conscientização. Tá ótimo, então, sucesso aí então na semana, que a gente traga números que o TRT15 também seja campeão mais uma vez, né? Esperamos, obrigada. Tá ótimo, então, bom trabalho para vocês e o Questão de Ordem fica por aqui. Se você não assistiu o nosso programa por inteiro, pode acessar a página da TV Câmara Campinas no YouTube e aí ver tanto essa discussão quanto tantos outros temas. A gente fica por aqui e até um próximo Questão de Ordem.